Muito bem. Se vocês perceberam em Lucas 17, 30, onde engloba todo esse contexto que nós lemos, Mateus fala da mesma coisa. Porque quando Jesus vai encerrando aqui em Lucas, no versículo 31 e 32, quando ele vai encerrando sobre o ministério do Filho do Homem, ele diz assim, naquele dia quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Aí ele diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Olha que interessante. Olha como Gênesis 19, quando a mulher de Ló perece, a mulher de Ló perece, não é mais Ló, é salvo. É um paralelo de Mateus 24. Porque em Mateus 24, Jesus profetizando da vinda de Tito, ele disse assim, olha, quando virdes Jerusalém sitiada, não volte. E o profeta nos disse que a mulher de Ló, ela teve que dar uma longa olhada para trás. Ela teve que voltar. Vocês entendem? É um paralelo. Porque lembra que os judeus rebeldes que desobedeceram às palavras de Jesus, recusaram o batismo do Espírito Santo, quando Tito cercou a cidade, o que eles fizeram? Entraram no templo. Vamos orar, que Deus vai nos livrar desse ímpio, desse diabo, desse demônio. Quem é esse romano para afrontar nós, o povo de Deus? Porque sabe que essas virgens loucas são bem arrogantonas, né? Tendem a ter uma arrogância um pouco exagerada. Nós somos o povo de Deus e etc e tal. Nós vamos orar e Deus vai mandar fogo no Tito. Não é não. Jesus já tinha dito que era para vocês fugir de lá. E a mulher de Ló, quando os anjos tinham cercado Sodoma para destruí-la, ela teve que, no seu coração, o profeta disse que o coração dela não tinha saído de lá. E ela volta em seu coração, né, para Sodoma, e ela perece por ter voltado. Assim como os judeus perecerem por terem voltado ao templo que estava em Jerusalém. Veja como a Bíblia é tão perfeita nesses tipos, né? Esses paralelos. Mas vamos mais profundamente. O que eu quis chamar a atenção é que Jesus encerra dizendo, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os utensílios da casa, não desça a tomá-los. Ele falou, fuja. E da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Aí ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Aí no Evangelho de Mateus, quando Mateus está descrevendo a mesma conversa que Jesus tinha conversado aqui, que Lucas descreveu, porque os evangelhos ficam repetindo, né, o que Jesus disse. Em Mateus 24, aí ele dá uma dimensão maior sobre esta conversa, sobre esta revelação que Jesus deu lá quando fizeram essas 3 perguntas. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Está vendo? É a mesma coisa. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Se você analisar com atenção este texto, esta é uma advertência que Jesus estava dando para as virgens loucas. Não é para a noiva. Assim como era uma advertência que Jesus estava falando, ele disse, lembrai da mulher de Ló. Ele não disse lembrai da mulher de Abraão. Porque Abraão não precisava dessa repreensão ou dessa advertência. Mas disse lembrai da mulher de Ló. Olha, quem for pego na situação de Ló, você toma cuidado. Não vá fazer a bobagem de tentar encarar o que eles vão ter lá. Fuja. Corra. Não vai encarar aquilo. Veja que é uma mensagem voltada para as virgens loucas. Jesus disse assim, lembrai-vos da mulher de Ló, não da mulher de Abraão. E olha, esse paralelo é muito perfeito. Eu achei muito perfeito. Então agora, Mateus 24, falando do mesmo assunto, ele vai trazer mais informação, mais revelação para nós. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Ele não está falando para as virgens sábias aqui. Isto aqui é uma mensagem para as virgens loucas. Ou para Israel, porque Israel vai passar pelo mesmo aperto. Porque é um mistério, o 6º selo é um mistério tríplice.
É a purgação das virgens loucas, a purgação dos 144 mil e a purgação da terra. Então essa mensagem é para eles. Aí eles, mas ai das grávidas, etc., porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Está falando da grande tribulação. Está falando da grande tribulação. Muito bem. Vamos ver então o profeta falar sobre Mateus 24, mas vai prestando atenção, você tome tuas próprias decisões aí, teu próprio pensamento acerca disso. Estou jogando texto aí, vamos ver o que Deus vai fazer. Jesus falou disso em Mateus no capítulo 24 e nós descobrimos, sim, Mateus 24, 15. Agora, permitam-me tomar isso rapidamente para que vocês vejam que Jesus estava falando da mesma coisa aqui, se referindo lá em Daniel. Mateus 24, 15. Para vocês que estão anotando, eu quero que vocês, cada um agora, especialmente nesta noite, no próximo domingo, tragam seus lápis e papéis para que nós, a menos que vocês tenham uma fita. No capítulo 24, verso 15, quando virdes a abominação da desolação falado por Daniel, o profeta, pense, isso foi 485, 86 anos, 486 anos antes. Daniel, o profeta, no lugar santo. Agora vejam na sua Bíblia, está em parênteses, quem ler que entenda. Agora ele está falando com os judeus. Eles querem saber, eles perguntaram, e esse templo, quando será destruído? Quando será reconstruído? Quando chegará o tempo quando não haverá pedra sobre pedra? Quanto tempo vai demorar? Era a primeira pergunta essa. Ele disse, quando virdes a abominação que causa desolação, encontrada Daniel, que se encontrava no lugar santo, Daniel, né, que disse que se encontraria no lugar santo, quando virdes isso acontecer, agora aquele que ler entenda do que ele está falando. Essa é a razão que estamos orando a Deus para fazer tão perfeito, para que não haja uma sombra de dúvida, porque não devemos pôr nossa própria interpretação nessas coisas. Tem de vir através do assim diz o Senhor. Então vou deixar lá até que eu entenda. Revelou todas as coisas a ele, aquela abominação. E lembre-se, tem um significado composto. Presta atenção nisso aqui. Assim como quando ele disse, chamei meu filho do Egito. Assim como Israel foi chamado para fora, Jesus também foi, seu filho, chamado para fora. E será que acontecerá exatamente daquele jeito? Será que acontecerá exatamente deste jeito? Tão certo quanto estou de pé aqui. Ele fez isso de uma maneira, ele fez isso tudo escondido da igreja. Quando chegarmos naquele entendimento, sexto, como que ele tem tudo isso escondido da igreja para que a igreja esteja observando isso a cada minuto? Não sabia quando ele estava vindo, mas agora a era da igreja está quase terminada, então está simplesmente pronta agora para a vinda, se aprontando. Veja, ele disse, olha, ele começa falando de Mateus 24, ele disse, olha, tem uma aplicação composta a Mateus 24. É verdade que isso já se cumpriu nos dias de Tito. É verdade que os judeus rejeitaram o Espírito Santo, que veio logo após o ministério de Jesus. E é verdade que eles foram orar no templo e Tito sitiou a cidade, eles foram massacrados, morreram de fome, comeram seus filhos, etc, etc, etc. Isso é verdade, mas tem uma aplicação composta, que isso vai acontecer de novo. Ela tem uma aplicação. E Mateus 24, meus queridos, tem uma aplicação para a igreja, é uma profecia concernente à igreja, Virgem Nécia, e também é uma profecia concernente a Israel, os judeus, o grupo, Israel todo, que poucos vão escapar da mortandade, assim como lá. Nem todos vão morrer, como todos querem dizer que todos vão morrer, inclusive como se até aqueles que aceitaram o selo de Deus não vão morrer por causa da incredulidade. Não entenderam nada, isso é antipalavra, isso não está na Bíblia. Vamos falar aberto, não está na Bíblia, está incorreto. Isso aí foi uma má compreensão de algo que o profeta disse no quinto selo. Está incorreto. Não está de acordo com a Bíblia. Olha os tipos. Olha os tipos. Então vamos falar a verdade. Vamos deixar de fazer rodeio. Está incorreto. Não é? Não é isso que a Bíblia diz para nós. Não é o texto bíblico. Então, ele já disse, olha, Mateus 24 realmente foi Tito. Muito bem. Amém. Jesus Cristo mesmo ontem. Não é? Mas também vai ser uma profecia concernente à igreja, às virgens nécias. E também é uma profecia concernente a Israel, os judeus. Acho que deu para entender, né? Lembre-se do mistério tríplice do sexto selo. Que nós lemos, Mateus 24 que nós lemos aqui, está falando do sexto selo. É tríplice esse mistério. Tríplice. A mesma coisa para os judeus, a mesma coisa para as virgens nécias, a mesma coisa para a terra.
Deus não vai eliminar completamente nenhum desses três.